A Amazônia é o pulmão do nosso planeta. Papinho mais velho que o rascunho da Bíblia, mas numa abordagem um pouquinho diferente aí da questão da Unesp 2023, questão boa, que inclui um outro bioma, esse menos falado, que eu inclusive trouxe aqui várias figurinhas para a gente tentar ilustrar e, cara, entender de fato todas essas questões, pulmão, rim, meu irmão, quase que a fisiologia aqui nessa nossa questãozinha, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que um professor de biologia apresentou aos seus alunos o seguinte trecho de uma matéria sobre o meio ambiente. Se a Amazônia é vista como o pulmão do nosso planeta, podemos dizer que o Pantanal é o rim da porção da América do Sul, disse Cássio Bernardino, coordenador de projetos do WWF Brasil. Então vamos lá. O professor então solicitou aos alunos que analisassem a afirmação sobre a Amazônia e o Pantanal possuírem, respectivamente, essas funções análogas aí, né, a função do pulmão e dos rins, né, dentre esses alunos, que realizou corretamente a análise e afirmou o quê? Vamos lá, galera. Eu trouxe aqui o papo, né, do nosso queridíssimo Pantanal, região lindíssima do nosso país, né, e que, de fato, em termos de prova, menos explorado do que essa ideia, né, da Amazônia, que é um papo realmente muito mais antigo, que a gente traz a ideia do pulmão do nosso planeta, só que no sentido, ou pelo menos era feito dessa forma, no sentido de que a Amazônia, que de fato, né, produzisse a maior quantidade de oxigênio que compõe o ar atmosférico, beleza? E a gente já sabe muito bem que nessa visão está um pouquinho equivocado. Por quê? Porque de fato os oceanos, né, lembra que os oceanos, quando a gente pensa aqui, ó, na superfície dos oceanos, ok? Existem muitos micro-organismos que vivem ali e que não vencem a corrente marinha. Chamamos essa galera de plâncton, beleza? Só que o plâncton, ele é composto por fito e zooplâncton. Fitoplâncton, as microalgas, e zooplâncton, os microanimais. Então, em relação ao fitoplâncton, e pensando nos oceanos, que compõem aí por praticamente 2/3, né, da superfície do nosso planeta, ok? Meu irmão, esses caras, por terem um metabolismo extremamente baixo, e pensando nessa questão quantitativa, são os caras que, de fato, né, vão estar ali acrescendo o tempo todo o oxigênio na nossa atmosfera. Então, realmente seria, né, a ideia de pulmão do nosso planeta. Maravilha? Mas, ele trouxe aí na questão uma outra abordagem, ok, em relação à ideia de pulmão do planeta. Porque assim, quando você pensa em pulmão, você pensa muito na ideia, sim, da oxigenação do sangue, mas lembra que a gente pensa também na eliminação de quem? De CO2. Então, vale lembrar que essa ideia está muito relacionada ao que chamamos de produtividade primária líquida, beleza? Porque produtividade primária está relacionada à taxa de fotossíntese, ao que é fixado, ok, de matéria orgânica, né? No caso, o que a gente consegue transformar de matéria inorgânica em matéria orgânica na presença da nossa queridíssima luz, beleza? Só que a gente tem, né, o oxigênio, né, como produto da fotossíntese. E aí o que acontece? Quando a gente pensa na produtividade primária líquida, a gente está trabalhando com a produtividade primária bruta menos a taxa de respiração, que é o que faz com que a gente tenha essa diferenciação. A Amazônia composta por árvores de grande porte, ok? Ao mesmo tempo que produz muito oxigênio, acaba consumindo também bastante. Por quê? Árvores de grande porte, metabolismo elevado. Beleza? Tranquilo? E, no caso, os fitoplânctons, que compõem a maior parte aí da superfície do nosso planeta, o que acontece? Metabolismo bem baixinho, ok? Produzem pouco, mas consomem menos ainda, acabam tendo um saldo devido a essa grande quantidade, ok, de fitoplâncton pelo planeta. Maravilha? Tranquilo? Então, a mesma ideia, né, de pulmão do planeta,
só que com visões distintas. A ideia do oxigênio, né, produzido em grande quantidade pela Amazônia, a gente já encerrou esse papo aqui. Só que tem essa visão em relação à grande quantidade de CO2 que é produto da respiração, que é justa a ideia. Então você pode dizer que é um pulmão do planeta, mas relacionando sim a liberação do CO2. Maravilha? E aí vem a ideia do Pantanal, ok? Que é de fato, né, algo menos explorado, pelo menos nos vestibulares, ok? Como a ideia desse cara ser o rim do nosso planeta. Nosso planeta não, né? Aqui da América do Sul, principalmente essa parte, né, do centro-oeste, seguindo aqui, né, até Argentina, Uruguai e por aí vai. Beleza? E aí qual é o contexto que a gente tem que ter? Né? A nascente do Rio Paraguai, beleza? Que depois ó, a gente tem, né, ele desembocando no Rio Paraná, beleza? Isso aí eu não vou me apegar tanto, porque essas questões aí são muito mais da geografia. Lembra que ele tem a nascente, né, no Mato Grosso, beleza? E ele desce, certo? Aqui ao Mato Grosso do Sul e tudo mais. E a gente tem essa grande região, né, que compõe também, né, não só, né, o Mato Grosso, mas o Mato Grosso do Sul também, o Pantanal, beleza? Então o que acontece, cara? O Pantanal, lembra que ele é uma planície, né? Aqui a gente tem uma planície enorme e esses rios, na cheia principalmente, cara, a água, ela vai, né, ela não segue, né, um percussão, né, linear como está no mapa, né, galera? Ele vai alagando inúmeras regiões, ok? E o que caracteriza, inclusive, né, o Pantanal, essa região, essa época de cheia muito alagadiça, beleza? E, de fato, né, você tem um Pantanal aí trabalhando na ideia de quê? De um controle hídrico, né? Inclusive de evasão ao rio. Então, ele vai trabalhar, tá, com essa questão do fluxo de água que vai seguir pelo rio, ok? Ele vai estar passando, né, por inúmeras regiões que somente na cheia ele passa, e por isso ele vai estar ali, ó, como aqui, ó, no desenho, ó, olha só, desenho não, né, nessa imagem, né, preenchendo inúmeras regiões. E só para você ter noção, olha como que você pode encontrar, né, às vezes os mesmos locais que alagaram em épocas de seca, ó, chegando a uma seca também extrema, beleza? Então o que acontece, cara? Né, a água ela vai, né, nutrindo, né, porque ela vai carreando ali também, né, inúmeros minerais, sedimentos, ok? Então ela tem essa função que é bem interessante, tá? E aí o que acontece? Você vai tá ali ajudando, né, a umedecer mais a região, então você tem uma influência grande também do Pantanal, né, a questão da chuva, beleza? Então assim, é muito importante a gente trabalhar a ideia, tá, de filtração, purificação, cara, velocidade da água. Então, de fato, algo muito relacionado aos nossos queridíssimos rins, né? Que fazem exatamente isso, né? Filtram o sangue, né? E você quer uma aula bonitona, inclusive, sobre rim, ó, veja esse videozinho aqui, ó, tá bonitão aqui, que é o nosso sistema excretor, ok? Falando de néfron, beleza? Então, galera, é basicamente esse o contexto, ok? Da questão. E aí a gente vai poder agora matar, né, com tranquilidade. Vamos ler as afirmativas, tá? Então, dentre esses alunos, quem realizou corretamente a análise afirmou o quê? Vamos lá, letra A. A Amazônia é o pulmão do mundo, pois retira da atmosfera o gás carbônico, no qual usa o carbono para o seu crescimento e devolve o oxigênio à molécula para a atmosfera. Então, a gente já, né, tirou exatamente esse contexto de, né, aumento da taxa de oxigênio na atmosfera. Beleza? Aí vem aqui a B. Né? Ambas as analogias são inadequadas. Vamos lá. Uma vez que as trocas gasosas das florestas ocorrem por difusão, enquanto que nos pulmões ocorre por diferença de pressão, que nos rins o controle de fluxo de água para o ambiente ocorre por reabsorção, enquanto que o Pantanal o volume de água é controlada pela evaporação. Cara, que o cara deu uma viajada e foi muito além, né? Falando em relação à difusão, como se enfim, e aqui eu achei bem viagem, ele caiu em cima dos mecanismos. A ideia é muito mais simples do que essa, beleza?
Então vamos lá. C. As florestas não podem ser comparadas aos pulmões, pois essas lançam na atmosfera gás carbônico. Então é aquela coisa, por que não pode? O pulmão também libera gás carbônico, beleza? Então, né, eu acho que a C está equivocada também, tá? Então ele botou na D. Ambas as analogias são adequadas, uma vez que nos pulmões ocorrem as mesmas trocas gasosas que as realizadas pelas plantas da floresta. E que no Pantanal, assim como nos rins, as substâncias tóxicas são diluídas em águas e eliminadas no ambiente. Galera, a gente não está falando de substância tóxica, por mais que a gente tenha, assim, a ideia, né, dessa região, né, tá sendo ocupada aí pelo mundo agro, e a gente tem uma grande quantidade aí de agrotóxicos e tudo mais, mas não é de fato essa a ideia, beleza? Cara, torcer para ser a E, né? Vamos lá. Assim como os pulmões, as florestas liberam gás carbônico para o ambiente. Ok. Mas não são as responsáveis por repor a atmosfera no oxigênio consumido no planeta. Opa, caiu um pouco dentro daquilo que a gente falou. Beleza? Libera CO2 sim, ok? E parte do oxigênio também auxilia, mas não é quem de fato, né, repõe o oxigênio liberado, já que os oceanos que fazem esse papel. E que, assim como nos rins, o Pantanal participa do controle do fluxo de água e da ciclagem de substâncias. Curti, ok? Lembra que nos rins, parte do que é filtrado, a gente também reabsorve e tudo mais. Então essa ideia também de ciclagem é uma ideia interessante que a gente pode colocar assim, de maneira análoga aos rins. Beleza? Então realmente ficou letra E. Uma questão bacana, ok? Uma questão legal, eu achei bem interessante. A questão da Unesp sempre muito boa e não podia ser diferente aí uma questão para a gente ter aí uma visão um pouquinho distinta, porque eu tenho certeza que maluco falou, pulmão, falou, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado, dependendo da visão que você realmente, né, estiver analisando. Valeu? Um abraço, até a próxima.